Glória a Deus, aleluia. Nessa noite eu quero te convidar para abrir a palavra do Senhor comigo. Evangelho de Lucas, capítulo 5. Evangelho de Lucas, capítulo 5. E eu quero falar com você a respeito de um tempo favorável. De um dia específico. Sabe aquele dia que marca a nossa vida? É esse dia que eu quero falar com você. Evangelho de Lucas, capítulo 5, versículo 17. É um texto muito conhecido, mas eu quero chamar a sua atenção para outro aspecto nesse texto. Evangelho de Lucas, capítulo 5, versículo 17, diz assim: Ora, aconteceu que num daqueles dias, ele estava ensinando. E achavam-se ali assentados fariseus e mestres da lei, vindo de todas as aldeias da Galileia, da Judeia e de Jerusalém. Olhe bem, tem um ponto final. Sequência. E o poder do Senhor estava com ele para curar. Repita comigo: e o poder do Senhor estava com ele para curar. Aleluia. Antes de falar desse texto, eu preciso muito compartilhar algo que eu vivenciei e que o Espírito Santo me levou a essa palavra para que você possa entender a respeito de tempo favorável. No mês de julho, nós estamos no mês de agosto, mas eu tenho uma sobrinha de 17 anos, ela vai fazer 18 anos esse ano. E a minha sobrinha, ela é muito dedicada nos estudos, sempre muito aplicada em tudo aquilo que ela faz. E a minha sobrinha, sempre dedicada nas áreas que sempre foram propostas para ela. Para você ter noção, já era instrutora de karatê, mais fitness do que a tia, sempre ali cuidando. E ela tem um sonho, meu cunhado é militar, ela tem um sonho de seguir a carreira militar. E no final do ano passado, eu sentei com ela para conversar a respeito, porque ela está naquela fase de PISME, né? E Enem. E aí eu conversando a respeito de vestibular, de tudo mais, do curso. E o nosso coração estava muito alinhado com relação a isso. Que eu falo, se eu não puder pastorear hoje de casa, nada vale meu ministério, não é verdade? De nada vale eu subir neste altar. De nada vale eu falar para adolescentes e para jovens. Então eu tive esse momento com a minha sobrinha. E todos, óbvio, na expectativa. E sempre quando vem as férias do colégio, ela estuda no colégio militar. E sempre as férias são de 15 dias, muito pouco. E ela vem numa pegada de estudo intensa. Estudo manhã, tarde e alguns dias à noite, estudo integral. E sempre quando vem os períodos de férias, a gente programa as férias para que ela possa vir para cá, porque eu não tiro férias em julho. E aí esse ano ela já estava com a expectativa assim lá no topo. Tia Natasha, tia Naná, ela me chama de tia Naná. Tia Naná, eu vou ir para o Muriaé, eu estou na expectativa. E eu também estava na expectativa, porque eu adoro estar com ela. Eu brinco que ela tem um pouquinho da minha personalidade de ser quietinha, sabe? Então fica duas quietas às vezes dentro de casa. E eu estava na expectativa dela vir. E um parênteses, o meu cunhado, ele é operado dos 2 joelhos. A minha irmã, 2 anos atrás, voltando do CrossFit, caiu num buraco, pra vocês terem noção. E eu recebi um WhatsApp assim: irmã, caí. Aí eu pensei, uai, será que ela caiu num golpe, Jesus? Aí depois ela falou o restante, ela... Não, aí eu coloquei, caiu num golpe? Ela, não, irmã, eu caí num buraco. Inicialmente eu falei, mas como, né? E foi uma calçada da entrada de uma casa, estava chovendo, uma entrada de 1,5 m, ela caiu. E ela rompeu o ligamento do joelho. E há 2 anos, ela começou uma luta travada, com fisioterapia e tudo mais. E aí, quando deu julho, nessa expectativa da minha sobrinha vir, eu recebo uma notícia. Minha irmã sempre começa assim: irmã, tá aí? Aí quando eu falo, ai meu Deus, se tá aí, vai me falar alguma coisa. Eu falei, tô. Ela disse, irmã, aconteceu algo.
Eu falei, não, pode contar e tudo mais. Ela falou assim, a Maria torceu o pé. Eu falei assim, meu Deus. Eu falei, irmã. Ela, não, mas eu levei ela no médico, aí me mandou foto, né, que é sempre assim que a gente conversa, com as fotinhas. Olha, mas não, o médico falou que 10 a 15 dias ela está bem. Eu falei assim, mas ela não vai poder vir. E fiquei ali com o coração na mão e tudo mais. Mas falei, não, eu vou orar para a recuperação dela. E aí passaram-se 15 dias. E não melhorava. Minha irmã foi ficando apreensiva. E a minha sobrinha, por ela ser uma boa aluna, 7 de setembro tem um desfile, né? Na maioria das cidades. E minha sobrinha, ela foi convidada, eu não sei a palavra que se dá a isso, mas ela foi convidada para estar na linha de frente com uma espada. E ela, sim, estava toda animada para isso. E eles ensaiam a marcha e tudo mais. Tem os dias certos para isso. E ela falou, tia Naná, se eu não melhorar, eu falei, vamos orar, vamos orar. E aí passaram-se 15 dias. O médico falou, olha, eu vou pedir uma ressonância e tal. E nesses 15 dias, o médico deu o diagnóstico. O diagnóstico foi, olha, ela tem fé? A minha irmã falou, tem, eu também tenho. E a minha irmã ainda falou, a tia dela também. A tia, a avó, todo mundo tem fé. Falou, olha, então ora muito ao Senhor. Porque era um médico militar, ele falou, você quer seguir carreira militar, não é? Ela quer. Aí ele, então, essa sua fratura, correção é só com cirurgia. E para quem quer seguir carreira militar, não pode ter cirurgia no pé. A minha sobrinha saiu dali devastada. Devastada. Minha irmã chorava. Meu cunhado nem se fala. Porque eles já tinham enfrentado essas questões. E a minha irmã trouxe isso comigo. Ela falou, irmã, eu saí do consultório. Eu falei, não, nós vamos entrar num propósito, irmã, fica tranquila. A minha mãe de um lado, eu do outro, a minha irmã, a minha sobrinha também fazendo propósito. E aí passaram-se 15 dias. As aulas iriam começar. A minha sobrinha ansiosa, minha sobrinha estava andando de cadeira de rodas, porque ela não podia colocar o pé no chão. O médico disse, eu vou passar a questão da fisioterapia, vai ter que fazer fisioterapia, mas não pode colocar o pé no chão. Minha sobrinha começou a ficar ansiosa porque iam voltar às aulas. Como é que anda de cadeira de roda dentro de uma sala de aula, uma adolescente de 17 anos, com todas aquelas preocupações, como é que vai no banheiro, tudo mais. E aí eu mandei uma mensagem para ela, cedo na segunda-feira. Minha mãe esteve com ela, orando, ungindo. E aí ela teve o primeiro dia de aula dela na segunda-feira. Deu na quarta-feira, se não me engano. E para vocês terem uma noção, o ligamento que ela rompeu do pé afeta a estabilidade. Então, ela precisava recuperar isso, que é estabilidade, igreja, não tem como. E aí ela tinha uma consulta na quarta-feira. E a minha irmã levou ela para a consulta. E ela fazendo a fisioterapia, seguindo direitinho tudo aquilo que o médico havia dito. E aí a minha irmã mais uma vez me manda mensagem, irmã, tá aí? Eu falei, tô. Ela falou assim, irmã, há 15 dias atrás, eu saí do consultório com a Maria Eduarda na cadeira de roda e chorando. E a minha sobrinha tinha que tirar foto do convite de formatura e outras coisas mais. E ela, como é que eu vou tirar de cadeira de roda? Eu falei, acalma o coração. E a minha irmã falou, há 15 dias atrás eu estava saindo com ela numa cadeira de roda do consultório chorando. Hoje nós saímos do consultório e ela de muleta. Ela de muleta. Eu falei, Deus é lindo. Ela tirou as fotos dela com a botinha. E a minha irmã me mandou. Igreja, hoje, 20 de agosto, a minha sobrinha está andando sem muleta e sem botinha. Esse é o Deus que realiza milagres. Esse é o Deus que realiza milagres. É o tempo favorável de Deus. E a minha irmã compartilhou essa benção, que hoje é aniversário da minha mãe. Então elas saíram para comemorar. E a minha irmã falou, olha, ela tá andando devagar, porque tem que ser devagar. E eu falei com ela, olha, o seu objetivo, era o desfile de 7 de setembro.
Deus continua com as mãos estendidas sobre a tua vida. Mas o seu maior objetivo é a carreira. Deus continua com as mãos dele estendidas sobre a sua vida. Meu querido, você precisa crer que Deus é mesmo ontem e hoje será eternamente. E essa palavra, agora eu vou entrar no texto para te dizer o porquê que eu quero falar que hoje é o grande dia e esse é o tempo favorável. Porque esse versículo em especial, ele traz um momento que conta uma narrativa, que traz uma história. E como eu reforcei aqui na leitura desse versículo, existe um ponto que o evangelista Lucas coloca, e ele vem apresentar uma frase para abrir o meu e o seu entendimento para esses dias que nós estamos vivendo. Entenda uma coisa, muitas coisas poderiam me chamar a atenção nesse texto, muitas coisas me chamam a atenção, como eu creio que também te chama a atenção nesse texto. A verdade é que se eu e você olharmos de cara para ele, nós vamos tentar segurar a nossa atenção no paralítico, porque é um texto que traz a história de um paralítico. O paralítico que foi colocado pelos 4 amigos diante de Jesus para viver um milagre extraordinário. Mas a nossa visão muitas vezes está relacionada a esse paralítico. Claro, porque o ápice do texto é esse. É exatamente esse momento da cura. Mas eu quero nessa noite pegar a sua mão e te levar aos ambientes da cura. Porque é necessário um ambiente para que a cura aconteça. Não é de qualquer jeito, não é de qualquer forma, mas é necessário um ambiente. É necessário criar uma atmosfera para o milagre. Eu e você vamos ser convidados a criar essa atmosfera. Entenda uma coisa, esse texto, ele tem esse viés da cura, mas nós somos despertados a entender esse lugar do milagre, a entender essa atmosfera do milagre. Mas como discernir o tempo favorável para o milagre acontecer? Entenda uma coisa, Jesus aqui, ele havia descido do céu, como você sabe muito bem. O poder havia sido dado a ele, pelo próprio Deus. Ele era a cura, ele era o milagre. Ele se movia 24 horas, o tempo todo. Entenda bem isso. Como é que Lucas coloca um ponto final na narrativa e diz, agora o poder estava sobre ele. Então ontem não estava. Você já parou para pensar nisso? Semana passada o poder então não estava. Por que o evangelista está dizendo agora o poder está sobre ele? A pergunta é, mas será que houve algum momento que o poder não estava sobre Jesus? Você pode dizer, pastor, você está me deixando confuso, está igual trava-língua isso. O poder estava ou não estava? Estava ou deixou de estar? Estava ontem de ontem, está agora, estava ontem, está agora. O que é isso? Se Jesus estava na terra, era o próprio Deus materializado, se movendo. Então qual é o sentido dessa frase? Você sabe muito bem que a morte de Jesus na cruz do Calvário nos deu livre acesso à presença. E essa presença, ela se manifesta todos os dias. É essa presença que nos move. As cartas paulinas, como também o texto de Hebreus, estão sempre nos dizendo que eu e você temos livre acesso ao trono da graça através do sangue do Cordeiro. Por mais que eu e você tenhamos consciência, essa narrativa, ela está dizendo que tem um momento em que o céu se conecta com a terra. Existem momentos específicos em que as janelas do céu são abertas. Nós clamamos, nós cantamos, abre as comportas dos céus. Se nós estamos pedindo para abrir, significa que tem momentos que elas se fecham. Preste bem atenção no profético, porque existem momentos em que tem o poder, mas você vai entender o porquê que Lucas está falando que agora é o poder. Porque tem momentos que essas comportas se abrem, nos dando uma oportunidade. Por isso que eu preciso te dizer, não perca a oportunidade. Se Deus está te chamando hoje, é hoje, não deixa para amanhã.
Você pode pensar, mas eu tenho a graça que se renova a cada manhã. Sim, você tem, glória a Deus que nós temos essa graça que se renova a cada manhã. Mas entenda que você pode acessar hoje. Você tem esse lugar, você tem essa janela que pode abrir hoje, você tocar aquilo que é tocável no céu quando as comportas se abrem e quando o céu se manifesta na terra. Entenda, tem um momento em que há uma oportunidade vindo em sua direção. Já viu quando nós estamos falando aqui em público? Se eu chegar e falar você, talvez o seu coração vai gelar. Se eu jogar o meu olhar para o meio aqui do templo e falar você vai pensar quem? Metade vai olhar para trás. Porque sempre a gente vai caçar alguém que não seja a gente, não é assim? Você pensa, em nome de Jesus, não sou eu. Não sou eu que o pregador está pegando como exemplo, vai me chamar aqui no altar, não é assim? Tem momentos que a gente até esquiva assim, ó. Não sou eu não, Jesus. Deixa eu até amarrar o cadastro do meu tênis, para não apontar em mim. Mas eu preciso te dizer que tem algo vindo na tua direção nessa noite. Não tem como você esquivar. Não tem como você sair dessa direção, meu querido. Não tem. E quantas vezes a gente foge, quantas vezes a gente corre. Já viu um adulto brincando de pique-pega com criança? Você sabe que no fundo você vai ganhar. Por quê? Primeiro, abertura da perna. Tirando a criança, talvez seja do meu tamanho, né? É um adolescente. Mas tirando isso, você sabe que nessa brincadeira, o adulto sempre ganha. Mas tem momentos que a gente faz, não, vou deixar a criança achar que ela está ganhando. E tem horas que a gente faz isso com Deus. Nós somos esses pequeninos que tentamos correr de todos os lados. E Deus fala para mim e para você, quando eu quiser eu te pego. Quando eu quiser eu te pego. Eu vou deixar você correr um cadinho para cansar. É igual a ovelha, quando está fugindo, agarra lá na cerca, né? O pastor não vai pegar ela enquanto ela está dando as patadas para um lado e para o outro. Não, porque é ruim para ela, ela vai se ferir, ela vai se machucar. Sabe o que o pastor faz? Espera ela se cansar. Quando ela se cansa, ela dorme. Quando ela dorme, ele tira ela do risco. É isso que Deus vai fazer com você e comigo. Eu e você vamos insistir em correr de um lado e para o outro. Ele está só olhando para a gente. Tem hora que ele ainda dá uma corridinha para falar, eu estou aqui. Você está achando que eu não estou te olhando, mas eu estou aqui. Ele corre para um lado, ele corre para o outro, mas chega um momento que ele fala, acabou, eu te peguei agora você é meu, você está nos meus braços, eu vou cuidar de você. Entenda, tem coisas do céu que vai vir na sua direção. Então não saia, não se esquiva, agarra, meu querido. Se é para você, agarra que é teu, toma posse. Porque esse é o tempo favorável, esse é o grande dia. Como igreja, nós temos vivido esse tempo favorável por toda a nossa história. A nossa história é tremenda, é perceptível. Nós temos alcançado pessoas, vidas têm sido transformadas, histórias têm sido mudadas, casas têm sido alcançadas, famílias transformadas. Quem ainda não foi alcançado está prestes a ser alcançado, amém? Glória a Deus, você toma posse disso? Que a tua casa, ela servirá ao Senhor, a tua casa por completo será alcançada pelo Senhor. Nós cremos. Algum favor de Deus está vindo na tua direção. Entenda isso. Existe um rio fluindo, e a pressão desse rio vai vir como uma enxurrada, que vai vir sobre você e vai te cobrir a tua casa também. Vai, não existe a canção, por onde esse rio passar, tudo vai transformar, porque o próprio Deus é essa água que transforma. Mas a pergunta que eu faço para você nessa noite é, você está pronto para o que Deus quer fazer na sua vida? Você está preparado para o que Deus quer fazer na tua vida? Eu e você precisamos estar preparados. Em todo tempo. Eu gosto sempre de dizer, primeiro, Jesus não vai mandar um SMS, muito menos um WhatsApp para nós avisando quando Ele vai voltar. Você sabe muito bem disso. Não vai. Porque quando a gente recebe um WhatsApp ou um SMS, que ainda existe alguns SMS, são poucos. Mas quando a gente recebe, a gente tem tempo de se preparar, nem que seja 5 minutos antes, tem tempo de se respirar.
Mas entenda uma coisa: para aquilo que é de Deus, para aquilo que é do reino, eu e você precisamos estar preparados. Precisamos. John Wesley vai dizer: precisamos estar preparados para pregar ou para morrer. Já contei essa. Teve época que eu pedi: Senhor, me leva. Me leva, porque eu não estou preparado para pregar hoje não. Mas aí eu aprendi: não vou pedir Deus para me levar antes do tempo. Eu quero estar preparada em todo o tempo. Então, comece a se preparar. Se prepare, porque o tempo favorável está sobre a tua casa, o tempo favorável está sobre o teu casamento, sobre a tua família, sobre a tua empresa, sobre os teus filhos, sobre os teus sonhos, sobre os teus planos. Prepare-se para enxergar também, porque você precisa se preparar para ver. Porque pode ser que a bênção chegue e você fala: não pode ser. Não acredito. Deus está falando: acredite e tome posse. Acredite e agarre. Um tempo favorável está vindo como uma enxurrada, cobrindo a tua vida em nome de Jesus. E você vai nadar de braçada. E fica tranquilo que você pode falar: pastora, mas enxurrada muitas vezes traz estrago. Não, a enxurrada dos céus não traz estrago. A enxurrada dos céus nos ensina o que é dependência dEle. E quando você não tiver mais força para nadar de braçada, você vai poder boiar e descansar nele. Só que desfrute dessa enxurrada. Sabe por quê? Estou te falando desse tempo favorável. Estou te falando dessa bênção, dessa promessa e desse milagre. O apóstolo Paulo diz que tudo aquilo que nós oramos na palavra já tem o sim e o amém. Já tem o sim e o amém. 2 Coríntios 1:20. Porque quantas são as promessas de Deus? Todas têm nele o sim. Porquanto também por ele é o amém. O que significa amém? Assim seja. Para a glória de Deus, por nosso intermédio. Quando nós estamos orando a palavra, ela já diz sim. Por quê? Porque Ele já disse o que Ele deseja. Ele já revelou o que Ele deseja. O mais tremendo é que quando eu oro, quando você ora sobre aquilo que Deus já prometeu sobre a nossa vida, nós já temos o amém. A palavra está dizendo aqui: porque quantas são as promessas de Deus. Essas promessas não é para o céu, meu querido. Essas promessas são para mim e para você. Elas estão sobre nós. Então, se Deus já te disse, você tem o sim e o amém dele. Então caminhe por esta palavra. Quantas são as promessas? Não importa. Não importam quantas são as promessas. Sabe por quê? O que Ele te prometeu, Ele é o amém de todas elas. O que Ele te prometeu, Ele é o sim de todas elas. Isso é maravilhoso. Mas a primeira coisa que eu quero te chamar a atenção, te despertar para esse texto, não é com relação ao paralítico. Mas, entenda uma coisa. Estou falando de um grande dia e do tempo favorável. Primeira coisa que eu quero chamar a sua atenção é: quem mais percebeu? Quem mais percebeu? Já viu quando você está com uma pessoa, acontece algo no recinto? Se não for cônjuge, porque cônjuge já conhece o olhar, né? Se a gente dá aquele olhar, eu sou muito expressiva. Então, às vezes eu tenho que até vigiar no meu olhar, que às vezes eu faço umas caras assim, caras e boca. Às vezes eu estou em Nárnia, eu estou fazendo caras e boca também, que ninguém interpreta. Só os anjos. Dá bem que só os anjos. Mas já viu quando é cônjuge? Quando você faz uma cara assim, o cônjuge já percebe, né? Mas quando é um amigo, você também dá uma olhadinha já. Ou quando é aquela pessoa voada que acontece na amizade, né? Ou o cônjuge também, que às vezes você tem que falar. Acontece às vezes comigo também. Você chega para a pessoa e fala assim: você percebeu? Aí a pessoa fala assim: o quê? Você está tentando ser discreto. Ai, meu Deus do céu. Aí, se for cônjuge, você fala: em casa eu te conto. Ou se você percebeu, você fala: percebi. Entre os dentes, né? Igual o ventrilo. Percebi. Esse é o questionamento aqui. Quem percebeu? Percebeu o quê, pastor? Você está lendo um texto.
Você está lendo um texto do milagre de Jesus. Deixa eu te falar uma coisa. Jesus havia acabado de curar um leproso. Esse versículo que nós lemos, Jesus estava na casa da sogra de Pedro. Ali, a multidão tinha seguido. Estudiosos vão dizer que a estrutura da casa de Pedro comportaria 50 pessoas em pé. 50 pessoas em pé. Então já estava um aperto ali. Jesus vem antes curando um leproso. Esse texto vai nos mostrar a cura de um paralítico. Então percebeu o que, pastor? Quem mais percebeu o poder que estava sobre Jesus? Quem é a primeira pessoa que percebeu o poder que estava sobre Jesus? O evangelista Lucas. Ponto. Ele percebe e escreve. Por isso que eu e você estamos lendo. O fato de você não perceber não significa que não aconteceu. Guarde bem isso. O fato de você não perceber algo na tua casa, no seu dia, não significa que não aconteceu. Significa que você não percebeu. Existem circunstâncias que eu e você passamos por elas e não percebemos. Muitas coisas no nosso dia a dia não percebemos, não entendemos e não discernimos o que aconteceu. Eu estou falando com você, e até mesmo para mim, que muitas vezes entra no lugar sem perceber e sem ser percebido. Quantas vezes é assim, em determinados lugares você fala, deixa eu entrar para não ser visto. Eu vou até toda de preto para ficar numa cor bem discreta, para não ser percebido. Nada contra quem senta aí atrás, fica tranquilo, tá, gente? Não é direta para vocês não, viu? Mas tem aqueles que ainda vão falar assim, eu vou sentar lá naquele canto, lá da integração, ó, para não ser percebido, porque eu vou entrar e vou sair sem ninguém me abordar, porque eu não quero ser visto. Tem aqueles e aquelas, pode ser eu e você, que muitas vezes volta para casa todos os dias, sem perceber que tem um quadro novo pendurado na parede. Sem perceber que tem um vaso novo ali na mesa. Sem perceber que tem uma cor diferente na parede. Ainda mais, nada contra vocês, tá, rapazes? Porque para nós mulheres existe rosa, fúcsia, todas as cores, rosa bebê, né, assim? Violeta, roxo, lilás, lavanda, verde, verde musgo, verde bandeira, verde pinheiro, siena, né, assim, gente? Para homem, verde, vermelho, rosa, roxo, azul, acabou. Eu sei que é assim. Mulher tem muitas definições, nós é a cabeça mesmo, sei de fio desencapado mesmo, eu sei disso. Ontem lá em casa nós estávamos no debate da capinha do celular da Leia, porque ela deixou cair lá dentro do carro, nós estávamos em Tamboril, ministrando louvor, aí veio o pastor e falou, é rosa, eu falei, é vermelha, é rosa, eu falei, é vermelha, aí acende a luz, tá vendo, eu estou falando que é rosa, eu falei, ô Jesus, eu falei, amor, é vermelha, ficou nós dois ali, aí eu fui entregar para a Leia o celular, sabe, aí eu na mesma hora falei, Leia, toda ansiosa, Leia, acho que quem estava na rua achou, é louca, Leia, que cor que é a capinha do seu celular? Ela, vermelha, pastor. Eu falei, glória a Deus, meu Deus. Eita. Aí o pastor, para não se contentar, vocês sabem que ele é da tecnologia, foi lá, pegou nem sei como é que chama aquilo, você está na transmissão, não pode me falar o que é aquilo, gente. Um negócio assim, ó, que você vai colocando a cor assim, ele, amor, qual cor que você viu? Eu falei, Deus, cura minha visão agora, meu pai, eu estou até em dúvida agora. Eu nem sei mais se é preto, vermelho, se é branco, rosa. Já, Senhor. Sabe aquela pergunta que faz 3 vezes que você já não sabe nem se é verdade? Você desligou o ferro? Desliguei. Você desligou o ferro agora? Não sei, né? Está perguntando tanto. Não sei se eu desliguei o ferro, gente. Meu Deus. Meu pai. Pagou a luz? 1 vez. Paguei. 2, paguei. 3. Meu misericórdia, Senhor. É um sinal. É um sinal que a conta vai vir cara. Aí o pastor foi, colocou lá no gráficozinho. Aí eu peguei a cor que eu achei e falei, essa daqui. Aí eu, vermelho caneta, amor. Aí ele, tá. Aí eu enxerguei essa daqui. Falei, amor, isso daí é pro rosa, ó, rosa. Aí graças a Deus chegamos na paz de que era vermelho, né? E aí graças a Deus falou, amor, desculpa. Falei, tudo bem. Você só falou que não ia bater palma para doido dançar. Me chamou de doida. Brincando. Vai se redimir publicamente. Estou brincando. Oi, Jesus.
Tá vendo, gente? Mas voltando para a cor da parede. Acharam que eu ia esquecer, né? Não ia não. E às vezes você colocou lá um marfim na parede. E aí você entra na casa, seu cônjuge não percebeu o marfim da parede. Talvez você cortou o cabelo e não foi percebida. Talvez, meu irmão, você não dormiu de uma noite para o dia, porque está ansioso com um problema, preocupado com o problema, e ninguém percebeu. Eu estou falando com você que conversa com as mesmas pessoas todos os dias, mas não percebeu que tem gente gritando do seu lado. Eu estou falando para você, para mim, que tem gente que está todos os dias angustiado ali, ó, e a gente não percebe. Percepção. Essa é a palavra-chave desse texto. Percepção. Talvez você não percebeu que seu filho cresceu. Talvez você não percebeu que a sua filha cresceu. Que a sua esposa já não gosta mais de comer tal coisa. Ou que seu cônjuge não agrada, seu esposo não agrada mais também de outra coisa. Talvez você não percebeu que existem pessoas que cuidam da sua vida sem pedir nada em troca. Nunca pediu nada em troca para você. Talvez você, eu estou me incluindo nisso. Talvez você ache que é uma mágica, que de repente o café está lá na mesa. Que você estalou os dedos, a cafeteira começou a liberar lá o café, ou colocou a cápsula lá para você tomar um café fresco. Talvez você não percebeu e acha que na tua casa tem a unção da luminosidade. Que você pode deixar a luz acesa, que a conta não vai vir no final lá do mês para te cobrar a luz acesa que você deixou o dia inteiro. Que a sua mãe está te falando há tempos a respeito disso. Tantas coisas passam imperceptíveis na nossa caminhada. E é porque você não percebeu que algumas coisas está à sua volta, que eu e você perdemos a sensibilidade daquilo que acontece à nossa volta e a visão do tempo favorável. Precisamos ter percepção. Percepção que alguém cuida de você, alguém cuida de mim. Alguém se antecipa por você. Você quer um exemplo disso? Para você chegar aqui e sentar. Alguém já alinhou as cadeiras para você sentar. Percepção. De você ir no banheiro e ver que tem papel lá. Alguém adiantou e colocou o papel para você. Ter pessoas ali na porta. Alguém adiantou antes de você chegar e já estava ali te esperando. Percepção. Você que está em casa, se não tivesse ninguém na transmissão, não teria transmissão. Percepção. Se não tivesse operador da mesa de som, eu não estaria falando aqui dessa forma belíssima com esse microfone. Percepção. Comece a perceber as coisas que estão à sua volta. Comece a perceber seus filhos, comece a perceber seu cônjuge, comece a perceber o que acontece na tua casa, no teu trabalho. E aí você pode dizer, mas pastor, eu pago as minhas contas. Ok, ainda bem que você paga, irmão, porque crente tem que pagar. Ainda bem. Mas então, já que você paga as suas contas, você não tem nada disso que eu te falei? Você mora sozinho, não tem nada dessas preocupações? Você percebeu o sol que fez hoje de manhã? Ou você só se preocupou com a chuva que caiu agora de tarde? Eu fiquei pensando a respeito disso. Na hora que começou a chover, a minha casa começou a inundar. Eu estava na sala de estudo, no escritório, e começou a pingar da janela. E toda vez que chove é isso, só a graça do conserto. E aí o pastor subiu com a toalha, o pano de chão e tudo mais. Eu comecei a arrastar as coisas, porque em cima é forro. E minando água, balde para um lado, balde para o outro. Janela fechada, mas pingando. Aquela ventania que vocês viram, não é verdade? Aquela ventania. E eu parei para pensar. Por que é que a gente às vezes percebe só aquilo que faz barulho? E é por isso que eu te pergunto. Já que as suas contas estão pagas, você percebeu o sol que fez hoje de manhã? Ou só lembrou foi da chuva que fez hoje de tarde? Que acarretou hoje à tarde? Você percebeu o oxigênio? Porque você só está aqui. Porque Ele renovou sobre a tua vida o fôlego de vida. Aquele que morreu na cruz por você, para que você pudesse vir aqui hoje e dizer, eu posso sentar à mesa do Cordeiro.
porque Ele renovou a tua vida. Nós estamos vivendo um tempo de pouca percepção. Então eu preciso dizer para você: desperta, acorda. Eu preciso acordar também. Acorda. Filhos que são cuidados pelos pais e não percebem. Ovelhas que são apacentadas e não percebem. Cônjuges que são muito amados e não percebem. Acorda. Tenha essa percepção. Muitas vezes é como se estivéssemos anestesiados ou encantados por esse mundo, em que a gente entra e sai semanas sem perceber a dádiva da vida, sem perceber a casa, sem perceber os filhos, sem perceber o casamento, sem perceber o que nós temos, o que Deus tem nos dado. Entra, sai semana, e se entra e sai semana, entra e sai ano, e nada muda. Nada muda. Entenda uma coisa: perceba as pessoas que nos cercam, perceba as pessoas que te cercam, e elas estão ao seu lado por causa do amor de Deus. Por causa do amor de Deus. Porque eu sei que tem hora que nós somos difíceis, eu sei disso. Tem momentos que eu sou difícil, eu sei, igreja. Quem olha para mim sempre fala que quer me colocar num potinho, que eu sou uma doçura, eu sou um amor. É verdade, eu sou assim, gente, eu sou. Mas eu brinco, eu fico brava, eu fico nervosa, eu fico estressada, entendeu? Tem hora que nem eu mesmo me aguento. Tem hora que eu nem mesmo me aguento me ouvir, para vocês terem noção, gente, vocês têm noção. Porque eu falo: Senhor, fala assim, eu não falo demais, entendeu? Não falo, isso é verdade, vocês sabem disso. Sou quietíssima. Falo no altar, por isso que eu tenho 1h30 para pregar. Mas entenda bem. Comece a perceber as pessoas que te amam, as pessoas que estão à volta de você. Mesmo nós com as nossas fragilidades, as nossas dificuldades. Mas a pergunta é: quem percebeu? A lista é gigante. A lista é gigante. Por quê? Muitas coisas estão acontecendo à nossa volta. Todos os dias, muitas coisas. Muitas coisas. Mas, primeira coisa, existe uma narrativa nesse texto com relação a essa percepção. Primeira percepção: perceber o poder, que o poder estava sobre Jesus para curar. Segunda percepção: perceber que aquele dia alguma coisa aconteceu. Alguma coisa diferente se moveu. O primeiro a perceber, Lucas. Ele poderia apenas falar na primeira parte: Jesus estava ensinando ponto final. Mas não. Ele vai dizer: fariseus e mestres vieram de toda parte, e ali também estava uma multidão. Ali também apareceram 4 homens trazendo um paralítico. Sabe o que Lucas está dizendo aqui? Olha, eu tenho visto, eu tenho caminhado, mas hoje eu estou percebendo que o mestre está diferente. Hoje eu estou vendo que ele está com poder diferente, de algo incomum. Como é que Lucas pode dizer algo relacionado ao poder de Jesus? Olhe isso. Aprenda uma coisa: existem dias diferentes. Existem dias diferentes que são dias especiais. Lucas, ele usa um termo, guarde isso, que ele nunca mais usou. Que ele nunca mais usou e nenhum dos outros evangelistas usou. Ele juntou 2 palavras incomuns do grego. Kyrios, quando chamavam Jesus de Adonai, Senhor, e dinamis. Quando ele junta Kyrios mais dinamis, essa foi a percepção de Lucas, como eu te disse. É o único que traz essa revelação depois do ponto final que eu te disse para guardar. Ele está dizendo aqui que ele viu um poder divino, vindo de uma forma abundante. E é por isso que ele disse: hoje está diferente. O poder já estava lá, mas ele está dizendo: parece que o poder transbordou. É o Senhor do poder agora. É o Senhor do poder. Senhor ele já é, mas ele está dizendo: é o Senhor do poder
Quírios, ele já é, mas agora ele está dinamis, ele está uma dinamite. Quando Lucas vê isso, ele está dizendo, como essa dinamite, ele está pronto para curar. Esse é um momento favorável. Esse é o tempo favorável. E às vezes eu e você chegamos e falamos, o culto é uma bênção. Ai, o culto foi uma bênção, o culto tem sido uma bênção. Mas tem dia que parece que o Kyrios Dunamis vem e algo diferente acontece e estremece a casa. Acontece. Aquele dia que as pernas estremecem. Lucas, ele percebe um efeito surpresa naquele ambiente. Ele percebe aqui e ele traz esse entendimento. Ao pé da letra ele está dizendo, ele é um Senhor de poder. Ele é. Lucas percebeu. Eu não sei se você percebeu, mas existe um tempo favorável hoje aqui dentro deste templo sobre a tua vida. É o poder dos céus, um ambiente, uma atmosfera. E eu e você precisamos acreditar que existe algo de Deus para mim e para você, para nossa casa, para nossa família. Existe. Você já tem algo de Deus, eu tenho, nós temos algo de Deus. Mas deixa eu te falar uma coisa. Tem aquele dia que Deus traz porção dobrada. Tem aquele dia que Deus traz unção dobrada. Sabe aquele dia que você vai lá no McDonald's? Ah, meu Deus, não estou incentivando não, tá, gente? Nem consumo tanto sorvete assim, é verdade. Pode parecer que eu tenho cara de ser uma pessoa que gosta, eu não sou muito não. Mas, sempre tem aquela propaganda do McDonald's, você chega lá e fala, me dá uma casquinha. Ainda mais se for um sundae, top sundae. Eles falam assim, você quer cobertura extra? Antigamente era por mais R$1, mas hoje em dia a inflação está lá no talo, né? Aí é R$2 agora. Você quer cobertura extra por R$2? Aí a pessoa tuxa a cobertura lá no sorvete. Vem aquele copo buzuntado, que a garganta até arde de tanta cobertura. Mas só que Deus está falando para mim e para você, nós já temos poder sobre nós. Mas Ele quer liberar mais. Ele quer liberar mais e mais e mais e mais. Ele quer potencializar esse poder sobre a tua vida. Eu não sei o que você já viveu até aqui, meu querido. Eu não sei se você esperava muito e viveu até aqui pouco, ou se algo aconteceu, mas eu preciso te dizer, Deus quer potencializar esse poder na tua vida nessa noite. Quem mais percebeu? A multidão. A multidão percebeu. Percebeu porque Jesus já havia curado um leproso. Ele estava ali agora dentro daquela casa para falar mais. Versículos 18 e 19. Vieram então os homens trazendo em um leito um paralítico e procuravam introduzi-lo e pô-lo diante de Jesus. E não achando por onde introduzi-lo por causa da multidão, subindo ao eirado, o desceram no leito por entre os ladrilhos para o meio diante de Jesus. Por quê? Porque a casa estava cheia. A multidão já estava ali. Porque a multidão percebeu alguma coisa. Mas entenda, a nossa percepção precisa ser diferente da multidão. A multidão, ela iria para lá havendo ou não expectativa. Havendo ou não expectativa. Mas alguém percebeu e falou, Jesus está lá, então vamos lá. E a multidão foi. Mas existe essa diferença, sabe por quê? Multidão não se lança. Multidão não se joga. Multidão não corre risco. Multidão fica apenas recebendo. Multidão fica apenas observando. Mas de alguma maneira o local estava lotado. Porque havia alguma coisa ali. Havia algo acontecendo ali. Eu não sei quem é você nessa história, mas eu espero que você seja Lucas. Que você seja como o evangelista Lucas. Sabe por quê? Multidão vem, multidão vai.
Multidão vem, multidão é multidão. Em sequência, outros perceberam. Quem são esses outros? Os 4. Os 4 amigos, os 4 caras, vamos dizer assim, que levaram o amigo paralítico numa maca para apresentar Jesus. Entenda uma coisa. Existiam 2 doenças pontuais nessa época. E elas eram vistas como sinal de pecado. Primeira delas, lepra. A lepra trazia o sinal de pecado como a opressão sobre a vida da pessoa. A terceira doença, a paralisia, que tinha a ver com o pecado da paralisia da pessoa, não apenas física, mas em todos os aspectos. Essa é a metáfora que na época era utilizada. E como eu disse para você, eu sei que você se lembra, Jesus tinha acabado de curar um leproso. Ele está curando quem agora? Um paralítico que está vindo até a ele. Na época, muitas enfermidades existiam. Calamidades. Muitos cegos, muitos enfermos. Mas essas 2 enfermidades eram muito pontuais. Mas quando esse paralítico é apresentado a Jesus, e principalmente esses 4 caras, essas 4 pessoas, algo está trazendo sobre a vida de Jesus, sobre Lucas e sobre aqueles que estão ali, porque essas 4 pessoas eram diferentes. Como eu disse, a multidão pode até ouvir, mas a multidão não se arrisca. A multidão fala, eu não vou lá na frente. A multidão fala, eu não vou ofertar. A multidão fala, eu não vou me envolver. A multidão fala, eu não vou arregaçar minhas mangas, que eu tenho muito mais coisa para fazer, eu só estou aqui para assistir, eu vou voltar para minha casa. Mas aqueles 4 homens, eles arriscaram. Não tinha nem nada a ver com eles, entenda bem isso, o milagre não era para eles, mas eles se arriscaram. Muitas vezes eu e você convidamos pessoas que não tem nada a ver com nós a história, mas elas precisam de milagres. Nós a trazemos aqui, mas para que elas possam experimentar um milagre sobre a vida delas. Muitas vezes não tem nada a ver com a gente, mas nós trazemos. Esses 4 homens nos mostram que o que é arriscar, o que é correr risco. Irmãos, vocês podem pensar que isso poderia dar errado? Vocês já pararam para pensar? Quando aqueles homens pensam em ir pela eira, não ia fazer barulho, não? Movimentar não ia fazer barulho o telhado? Não ia cair pó? Não ia cair nada ali no meio sobre eles? Eles iriam chegar no silêncio? Não. Eles estavam ali para assumir o risco, dando certo ou errado. Uma coisa é, eles precisavam tentar. Eu estou aqui nessa noite para te dizer, você precisa tentar. Pare de pensar se der errado. Se existe um Deus que cura, se existe um Deus que já te falou e já te prometeu, então arrisca. Tente. Não deixe o medo tirar as suas maiores oportunidades da vida. Não permita o medo te arrancar essas oportunidades. Muita gente diz, a minha vida está em ordem, está tudo bem, está tudo equilibrado. Eu não te critico por isso. Mas se você pudesse voltar lá atrás, se eu te fizesse essa pergunta aqui, se você pudesse voltar lá atrás, o que é que você faria? Situações específicas na tua vida. Eu não estou te fazendo sair daqui lamentando, não. Eu estou te fazendo sair daqui pensando em, a partir de agora, correr risco em nome de Jesus. Debaixo de uma palavra. E você vai entender o que é esse correr risco. Entenda, Deus tem um plano. Mas muitas vezes eu e você temos medo. E o medo não faz parte do chamado de Deus para a nossa vida. O medo não encaixa na voz do Senhor. O medo não pode se encaixar na nossa resposta ao Senhor. Entenda uma coisa. Guarde isso. Se a trilha que leva ao futuro estivesse bem iluminada, ela estaria lotada de gente.
Se a trilha que leva ao futuro estivesse iluminada, ela estaria lotada de gente. Só Deus pode te dar um nível de revelação. Só Deus pode trazer ao seu coração um nível de revelação que mesmo no escuro você enxerga. Que mesmo no escuro você vê. Entenda uma coisa, quando a Bíblia diz haja luz, houve luz, ali não é luz de iluminação, mas é luz de revelação. Não vai clarear com iluminação, mas vai clarear com revelação. Iluminação é o que está fora, iluminação é o que eu e você estamos vendo, mas Deus está te dizendo, você vai começar a caminhar por revelação, é o que está dentro de você. Porque seria muito fácil nós caminharmos por iluminação, igreja. Batermos a mão no acendedor e acendesse, pronto, está claro para mim o caminho. Mas aí é desafiador e é correr risco. E é isso que eu estou te falando. Correr risco através de revelação. Porque iluminação está fora, mas revelação vem de dentro. E outra, quem tem revelação dentro, pode estar escuro do lado de fora, continua andando. Continua andando. Pessoas preocupadas vão dizer, mas para onde eu vou? E aí você pode dizer, se você tem revelação, meu querido, me segue. Me segue porque eu tenho revelação e eu sei para onde eu vou, porque Ele me revelou. Ele me revelou. Eu estou dizendo para você que o Espírito Santo está em você, está dentro de mim. E Ele nos dá discernimento, revelação. Revelação. Enquanto as pessoas estão confusas, enquanto as pessoas estão desesperadas, Deus vai dizer, pode seguir aquele indivíduo ali, porque Ele sabe, porque eu já revelei para ele, Ele sabe onde está indo, porque eu estou levando. Por isso comece a perceber a ação do Espírito Santo. Comece a ter essa percepção espiritual. Mas pastor, a gente já acorda sabendo isso? Não. E eu não sei te explicar também não. Tem coisa que é mistério, meu querido. Apenas busca a revelação dos céus. Busca intimidade com o Espírito Santo para que você possa experimentar e parar de querer viver de explicação terrena. Entenda isso. Não sei. A gente não acorda sabendo isso, não. Entenda, é uma convicção que excede a compreensão humana. Ponto final. É uma convicção que excede a compreensão humana. Tem como explicar? Não, só tem como viver. Só tem como experimentar. Ponto final. Só sei que Deus ele vai abrindo caminhos. Quando Ele traz a revelação dentro, Ele abre o caminho. E estando Ele iluminado ou não, você passa por Ele. Por que o povo passou na abertura do Mar Vermelho e tinha o quê? Revelação. Entenda que esse caminho vai abrir. Entenda que Deus já abriu esse caminho. E não é à toa que a gente canta. Deus vai na frente abrindo o caminho, quebrando as correntes, tirando os espinhos, ordena os anjos para contigo lutar. Ele abre as portas para ninguém mais fechar. Ele trabalha para quem nele confia, caminha contigo de noite ou de dia. Erga suas mãos, sua bênção chegou. Comece a cantar com muito louvor, 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 com muito louvor. Isso é revelação do céu, igreja. É quando ninguém mais vê, você vê e continua louvando, meu querido. Isso é revelação, continua andando. Prossegue, não para, avança, rompe. Porque Ele vai na frente abrindo e você vai cantando. Na capela, eita, com a harmonia do céu. É assim que funciona. Pastor, e o tom? É o tom do céu também, o tom que o anjo liberar nos seus ouvidos. Aquele tom que você canta no seu banheiro e fica top, sabe? Por causa da reverberação lá dos azulejos, é esse mesmo. Melhor lugar para se cantar, não é verdade? Mas é assim que Deus vai fazendo.
Vai acontecendo, Deus vai abrindo o caminho, Ele vai nos fazendo romper, Ele vai nos fazendo conquistar. E sabe o que é melhor de tudo isso? Depois de pronto a gente fica espantado. Depois de pronto, depois que Deus abre o caminho, vem a revelação aqui para passar pelo caminho. Quando a gente chega do outro lado, a gente fica espantado. A gente fala: não, Senhor, não pode ser verdade. Não pode ser verdade. Pode sim, porque é Deus quem move. É Deus quem faz, meu querido. E nós ficamos sim espantados pelo poder dEle. Mas, infelizmente, existem aqueles que não querem caminhar por essa revelação. Igreja, a revelação ela vem pela palavra. Lembre-se disso. Logos é quando eu leio. Rema é quando eu lanço essa palavra e caminho por ela. E quando eu caminho por ela, eu caminho por essa revelação que é a palavra de Deus. E o que nós vemos no futuro são pessoas que irão lamentar por terem perdido oportunidades, por não terem assumido riscos. Mas que nessa noite, eu e você que estamos ouvindo essa palavra, venhamos estar nesse lugar de assumir risco, porque nós o conhecemos. Nós o conhecemos. Entenda uma coisa: o problema não está no que eu tentei e deu errado. O problema está naquilo que eu nunca tentei. O problema não é conviver com o fracasso, mas o grande problema é ter que conviver com a inércia. Porque nós aprendemos com o fracasso, nós aprendemos com o erro, mas o problema de nunca ter tentado e caminhar na inércia é viver no campo da culpa e do arrependimento por tempos. E não é esse lugar que o Senhor quer para você. Você pode terminar a sua jornada lamentando por medo de arriscar. E não é isso que o Espírito Santo tem para você. Comece a olhar e perceber como aquelas quatro pessoas que podiam simplesmente entrar naquela reunião, porque estava o quê? Muvucado, como diz o mineiro, ó, muvuca. Eles poderiam ter entrado. Não é muito mais fácil uma pessoa ir passando no meio de multidão? Vai empurrando aqui e acolá. Era muito mais fácil um ter entrado e ter falado assim: eu tenho um pedido de oração para a gente orar pelo nosso amigo paralítico que está ali fora. Ele poderia ter feito isso. Mas eu volto a dizer, porque eu preciso que isso venha arder bastante nos seus ouvidos. Eles escolheram abrir o teto. Eles escolheram fazer barulho. Eles escolheram chamar atenção. Dando errado, dando certo, sendo chacota pro resto da vida, mas deu certo. E quando dá certo, meu querido, quando dá certo, aí é glorificar o Senhor de pé, meu querido, tomar posse da bênção. Mas aí entender, eu arrisquei tudo que eu tinha e deu certo. Porque eu sei, existe uma palavra. Eles sabiam que quem estava ali era Jesus, o que curava, o que fazia sinais e maravilhas, o enviado Filho de Deus. Ouça isso. E sabe o que me chama a atenção nessa palavra? Porque ainda não tinha só os 4 homens. Por isso que eu estou te falando a respeito de percepção e de ambientes. Existiam ainda os religiosos. Porque Lucas escreveu, a multidão esteve presente, os 4 homens correram riscos. E os religiosos, porque a palavra nos conta deles. Entenda. Os religiosos só percebeu quando viu. Só percebeu quando viu. Os 3 primeiros percebeu. Os fariseus só percebeu quando viu. Deixa eu te dizer uma coisa. Nessa noite, Deus está te visitando. Deus está acertando os ponteiros do seu relógio, ou atualizando a hora do seu celular para um tempo de percepção na tua vida. Você vai acordar amanhã na segunda-feira, você vai acordar terça, você vai acordar quarta, quinta, sexta e no outro domingo com uma nova percepção. Você vai ver que a mão do Senhor está sobre a tua vida, está repousando sobre a tua casa e sobre a tua família, porque eu declaro sobre ti um tempo favorável de Deus e sobre a tua casa. Você não vai precisar ver para crer, não.
porque Ele já moveu e você já o conhece. Sabe o que eu acho mais lindo ainda? Eu vou voltar aqui nos fariseus para você entender o mistério dessa palavra. Sabe o que eu acho mais incrível aqui? Porque a palavra vai dizer, num daqueles dias. Num. O que significa num? Qualquer dia. Qualquer dia. Qualquer momento. Qualquer momento do calendário. Um dia que Deus faz. Talvez você não espera, mas Deus faz. Um dia que para você é natural, comum, mas para Ele é o dia. E para você vai se transformar no dia. No grande dia. Para muita gente pode ser mais um dia. Como o evangelista diz, num daqueles dias. Era mais um dia, mas era o poder sendo revelado. É mais um domingo, mas é o domingo de Deus revelar o poder dele sobre a tua vida. Isso é tremendo. Eu amo a palavra do Senhor, amo a revelação da palavra. Sabe o que define esse dia? Sendo o dia, você, eu. Somos nós que definimos. Pelo quê? Pela percepção. Todos chegaram. Todos chegaram ali. Eu e você chegamos aqui. Vocês estão ouvindo a mesma palavra. Irão sair com a mesma expectativa? Não. Não sairão com a mesma expectativa. A exposição é a mesma. Eu não estou falando português e depois traduzindo em inglês, espanhol. Deus ainda não me batizou com essa língua. Mas o que eu estou falando aqui é uma exposição clara. E é a mesma para todo mundo. Todos vocês estão recebendo e quem está em casa também está recebendo. Todo mundo está ouvindo. Mas o que faz a diferença ao sair dali é a percepção. Você vai até poder dizer para a pessoa quando você sair, você percebeu? Você ouviu? Deus falou assim comigo. Aí você fala, não, mas Deus não falou assim comigo. O que Deus falou então para você? Percepções. Porque às vezes, você não percebeu o que aconteceu. Porque não aconteceu para você, mas aconteceu para quem está do seu lado. Porque quem está do seu lado, pescou. Por isso que nem todos vão sair com a mesma expectativa. Mas entenda uma coisa. O poder de Deus está aqui hoje. Não é por causa de mim, mas é pela palavra que foi lida e revelada. Todas as vezes que a palavra é lida e revelada, o poder se manifesta, a presença dele se manifesta, ele se move, sabe por quê? Através da palavra. Ele se move pela palavra. Ele se move. Qual é o convite? Não é de sermos religiosos. Porque o religioso, ele vê o quê? Ele só vê o que acontece e fica por isso mesmo. Tira a prova e pronto, acabou. Mas eu e você somos chamados a começar a ver vidas sendo salvas, transformadas, curadas. Ver as pequenas coisas, ver o sol que vai raiar. Ver a brisa suave que vai passar. Ver aquilo que às vezes é imperceptível, como eu já te disse, mas que para nós a partir de agora vai ser perceptível. Porque para aquele paralítico foi o dia. Para os 4 amigos foi o dia. No texto, num daqueles dias. Tudo está linkado à percepção. Hoje aqui é o dia e é o momento. É o momento, é o tempo favorável de Deus. Entenda uma coisa. Deus sempre apareceu em lugares que ele não era esperado. Deus sempre apareceu em lugares que ele não era esperado. Chamou Davi. Davi estava trabalhando. Chamou Gideão. Gideão estava tentando sobreviver. Chamou Moisés. Essas pessoas nem imaginavam que Deus ia aparecer a elas e Deus apareceu. Só que a diferença aqui é que eles perceberam. Porque Deus apareceu também para muitos outros que não perceberam. Então entenda uma coisa, perceba a aparição de Deus para que você possa testemunhar a presença dEle. Para
para que você entre nessa galeria daqueles que perceberam e não daqueles que deixaram a oportunidade e a chance passar. Tenha essa percepção. Sabe o que é interessante? A grande questão aqui é que Deus sempre se move. Mas para aqueles que têm percepção, Ele vai se mover mais. É percepção, igreja. Entenda que os religiosos estavam ali, por isso que eu te disse que eu ia voltar nos religiosos. Eles estavam ali para ver se Jesus não era o falso profeta. Mas eles acabaram experimentando o poder de Deus sobre a vida de Jesus. O poder do Senhor estava presente em pessoa, a fim de revelar Jesus como um redentor curando, como esse Kyrios Dinamis, como esse Senhor do poder. Existem ambientes que aumentam a presença e provoca milagres. E nós somos chamados a trabalhar, a preparar esses ambientes. Na terça-feira, que eu preguei a respeito de milagres, eu te disse da mulher sulamita, a qual colocou o filho morto no quarto do profeta, o ambiente do milagre. Mas eu quero te chamar a atenção também para Jairo, o chefe da sinagoga. Quando Jesus chega na casa dele, quem é que entra para ver o milagre? Pai e mãe, o restante fica lá fora. Sabe o que Jesus fez? Porque Jesus entrou para orar. Jesus estava preparando o ambiente. Começa a preparar o ambiente para o milagre, porque a tua casa é ambiente de milagre. Você precisa estar preparado para receber. Você precisa entender essa dinâmica do céu. Mas pastora, eu posso continuar pecando dentro da minha casa? Eu posso continuar ouvindo música secular dentro da minha casa? Você quer que a sua casa seja um ambiente de milagre? Entenda uma coisa: o que você vai deixar entrar na tua casa, invadir a tua casa, o que for tocado ali, vai determinar o que vai vir para você depois. Então, se você chama pela presença, e aí eu já abro um parênteses a respeito de gente cristã ouvir música do mundo. Eu pessoalmente, pastoralmente, eu sou contra. Sou contra ouvir música do mundo. Por quê? Os meus ouvidos foram feitos para ouvir aquilo que honra e glória e dá glória ao Senhor. A minha boca foi feita para dar glória e honra ao Senhor. O meu dom de voz, eu só canto para o Senhor. Ponto final. Ponto final. Agora, se eu coloco música mundana dentro da minha casa, qual é o ambiente que eu quero dentro da minha casa? Se eu permito situações acontecerem dentro da minha casa, qual é o ambiente que eu estou preparando dentro da minha casa? Nós que damos liberalidade dentro da nossa casa. Eu estou dizendo para você, profetizando que a tua casa é ambiente de milagre. Então comece a adorar o Senhor dentro da tua casa. Comece a ler a palavra do Senhor dentro da tua casa. Comece a permitir que aquilo que entra dentro da tua casa é algo consagrado ao Senhor. Seja tudo para a honra e glória do Senhor. Não é uma pregação de doutrina aqui, mas eu precisei abrir esse parênteses. E pode deixar que outro dia a gente fala mais a respeito da música secular, em nome de Jesus. Então já vou te dizer também, já prepare seu coração. Quando você for postar aqueles stories, me ajuda, não coloca música mundana, não. Por favor. Selecione as músicas que você vai colocar, pega a música cristã, faz isso. Sabe por quê? Somos testemunhas. Você é cristão. Você é cristão. E você é a palavra que o mundo vai ler, você sabe muito bem disso. Principalmente seus stories, é aquilo que o mundo vai ver. Então vigia nisso. Vamos voltar aqui para terminar a palavra. Já estou terminando. Entenda que naquela época, para estar os fariseus ali, existiam duas vertentes. Existiam duas situações de mestres, de doutores da lei. Estou tentando localizar aqui porque eu esqueci a pronúncia. 2 minutos, igreja.
Glória a Deus, aleluia. Se eu não lembrar, não tem problema. Mas existiam duas, lembrei, aqui achei. Existiam duas correntes. A palavra vai dizer que todo mundo apareceu ali. Todo mundo. E todo mundo, principalmente os fariseus, os mestres, eles haviam aprendido com os rabinos. E haviam dois grandes rabinos, mas que já haviam morrido naquela época, chamados Hilel e Shammai. Os dois tinham níveis diferentes de teologia. Um era mais liberal e outro era mais radical. Quando a palavra de Deus vem dizer que os rabinos apareceram ali, que os doutores, os mestres apareceram ali, que os fariseus apareceram ali, sabe por que eles estavam ali? Eles estavam ali porque eles queriam ouvir a Jesus. Mas eles queriam ouvir a Jesus para saber de qual lado Jesus estava. Para saber se Jesus estava do lado de Hilel ou do lado de Shammai. Mas chegou um momento que eles descobriram que Jesus não estava nem do lado de Hilel nem de Shammai, porque eles ouviram algo que ninguém mais havia dito naquele lugar, meu querido. Eles ficaram embasbacados. Então deixa eu falar uma coisa para você. Terão palavras que Deus vai revelar apenas para você, que ninguém mais vai ouvir. Então esteja preparado para aquilo que o céu vai bradar nos teus ouvidos nessa noite. Muitos vão ficar embasbacados com essas palavras, porque vão dizer: eu não consigo identificar, porque não é de fulano nem de ciclano, mas é dos reis e do Senhor dos senhores que se revelou a você. Aqueles rabinos ficaram embasbacados, porque eles ouviram algo que ninguém havia dito, porque o poder estava sobre Jesus. Comece a perceber com clareza aquilo que Jesus está fazendo. Tenha essa percepção. Você sente o poder de Deus sobre a tua vida nessa noite, amém? Então eu quero te convidar a se colocar de pé. Aleluia. Glória a Deus. Como igreja nós estamos nesse tempo favorável. Os céus estão se apresentando a nós nesse tempo favorável. É uma oportunidade de mudar a condição que você se encontra. Pastor, eu estou vivendo marasmo. Pastor, eu estou vivendo um dia após o outro tudo igual, pastora. Eu não tenho tido mais percepção, eu não tenho tido nem mais motivação, nem mais alegria. Pastor, a minha visão, ela está totalmente embaçada, chamuscada. Pastora, eu tenho caminhado, tateando nas coisas, porque eu estou no escuro. Nessa noite Deus trouxe revelação ao teu coração. E Ele quer te trazer ainda mais revelações para que você possa caminhar independente das circunstâncias. Se você está preparado para viver esse tempo favorável, se você quer viver esse tempo favorável, se você quer começar com esse domingo como sendo o domingo da tua vida, se você quer sair daqui tendo essa percepção dos céus, eu quero te convidar a sair do seu lugar e vir até o altar do Senhor, para Deus trazer porção dobrada sobre ti, poder do céu sobre ti, autoridade do céu como pai, como mãe, como esposo, dentro da tua casa, sacerdote, como líder, como dono de empresa. Eu quero te convidar a sair do teu lugar, porque eu não posso fazer isso por você. Você precisa dar esse passo. Você precisa correr risco nessa noite, porque hoje é o dia. Então você precisa correr risco. Se você quer viver esse tempo favorável de Deus sobre a tua vida, saia do teu lugar e venha até o altar do Senhor. Qual situação que você precisa de interferência dos céus hoje? Eu te disse que tem momentos específicos que a janela se abre. Qual o momento que você precisa agora? Qual área da tua vida que você precisa de intervenção? Vem trazer ela para o altar agora. Vem trazer essa pessoa agora para o altar na tua mente. Ou se ela está do teu lado, ela está com vergonha de vir, traga ela. Venha de mãos dadas com ela. Qual área da tua vida que você precisa desse tempo favorável? Você está preparado para viver esse tempo favorável? Se você não está, se você ainda tem medo de correr risco, sai do teu lugar e vem até o altar do Senhor.
Deus já te chamou para lugares altos, mas você tem medo de altura e medo de voar. E Deus está dizendo: assuma risco e sai do teu lugar e vem até aqui. Porque entenda, você já começa a assumir risco quando você sai do seu lugar e vem até o altar do Senhor. Não importa o que as pessoas vão dizer, feche os seus olhos. Feche os seus olhos, não tem ninguém te olhando, vem para o altar. É esse lugar que o Pai tem para você. É essa experiência que o Espírito Santo quer que você tenha com Ele. Ele quer marcar o seu dia, esse domingo, 20 de agosto, para você dizer: eu era aquele homem, aquela mulher que não assumia risco. Eu deixava o medo imperar na minha vida. Eu deixava o medo ditar a minha vida e escrever a minha história. Mas a partir de hoje, eu entrego a minha vida a um Deus que pode mover a minha história e realizar o extraordinário. Se você precisa de ajuda para vir no altar, pede a pessoa que está do teu lado, como esses 4 homens aqui levaram o paralítico até Jesus. Fala: eu não consigo sozinho. Mas vem até o altar. Vem até o altar. Existe pessoa aqui conosco nessa noite que deseja confessar a Cristo, que reconhece o poder dele, o senhorio dele, e deseja confessar a Cristo como o único suficiente Salvador, que deseja entregar a sua vida a Jesus e ser sarado, ser curado, ser transformado e ter a sua história mudada pelo poder do Espírito Santo. Se tem alguém aqui nessa noite, permaneça todo mundo de olhos fechados, não tem ninguém te olhando. Erga uma de suas mãos. Erga uma de suas mãos, corra esse risco hoje. É Jesus te chamando. Se tem alguém aqui, erga uma de suas mãos. Deixa o Senhor te ver nessa noite. É o convite que o Espírito Santo está te fazendo de render a sua vida a Ele. Ou a você que já entregou a vida para Ele, mas infelizmente ficou esperando ver, enfraqueceu, se distanciou, mas que nesta noite você está sendo tocado por esse poder. Esse poder foi revelado na tua vida e você deseja se realiançar com Ele. Está nesse lugar de comunhão, nesse lugar de filho e filha. Tem alguém aqui conosco? Erga uma de suas mãos. Você que deseja se realiançar com o Senhor. Aleluia. Você que está no banco, erga suas mãos aqui à frente. Pai, eu quero te louvar pela vida de cada filho e filha neste altar. Deus, eles estão correndo risco. E esse risco é pelo Senhor. E eu te adoro, eu te louvo, porque com o Senhor, Pai, a garantia. O Senhor é aquele que garante, porque o Senhor prometeu e garante a promessa. Do Senhor vem o sim e vem o amém. E é Deus, debaixo dessa palavra, que os teus filhos estão neste altar. Deus, que o Senhor possa trazer essa esperança de um tempo favorável sobre cada coração aqui. Porque eles estão aqui, Senhor, rendidos ao Senhor, dizendo: eu estou pronto, eu estou pronta para que o Senhor vai fazer na minha vida a partir de hoje. Eu estou pronta para viver esse tempo favorável. Eu estou pronta para viver este dia como o dia da minha vida. Os teus filhos estão prontos para receber essa unção fresca dos céus. Os teus filhos estão prontos para acessar, Deus, essa janela aberta, para, Deus, esse encontro do céu na terra e para o manifestar do teu Espírito Santo. Então que eles sejam fortalecidos, Deus, em nome de Jesus, que esse poder revelado de Ti possa impactá-los nessa noite, possa vir no interior dos teus filhos como essa revelação poderosa, estremecer a estrutura interna, dando poder, Pai, porque ao chegar em suas casas, lá, Deus, tocarão, lá falarão, Deus, lá profetizarão, Deus, porque lá é um ambiente de cura e de milagre, e testemunharão aquilo que o Senhor vai realizar, Pai. Assim eu oro, entregando cada filho e filha no teu altar, para a honra e glória do teu nome, e os abençoo em nome de Jesus.
Amém. E graças a Deus. Se